Na aula passada a gente viu os anti-inflamatórios clássicos, né? Do qual a gente viu a interação com a ciclooxigenase, a COX, vimos também o processo inflamatório e vimos algumas limitações com relação ao uso desses anti-inflamatórios, como, por exemplo, o tempo de meia-vida curto, a incapacidade de algumas moléculas agirem em tecidos inflamatórios, como no caso do paracetamol, entre outras situações. Hoje nós vamos ver séries homólogas destas moléculas que têm por objetivo fazer com que as moléculas tenham um melhor perfil, tanto na questão de alcance em alguns tecidos, como o sistema nervoso central, como também alcance em tecidos inflamados e também a capacidade de impedir alguns processos fisiológicos doloridos, como a questão da contração do útero durante um processo de cólica menstrual. Então, vamos iniciar agora a nossa aula, que corresponde então à estrutura e atividade dos AINES, parte 2. E quais são os objetivos, então, desta aula? Então, ao final do encontro desta aula, os alunos deverão compreender os aspectos químicos envolvidos nos anti-inflamatórios não esteroidais da classe da segunda geração, daqueles que foram desenvolvidos a partir dos protótipos do acetil salicílico e do paracetamol, principalmente. E só recordando que a gente viu, existe todo um processo que desencadeia na formação das prostaglandinas, que vai desde o início da presença dos fosfolípides na membrana, a ação de uma enzima, que é a fosfolipase A2, que fragmenta, que quebra esses fosfolípides, e um desses fragmentos corresponde à questão de uma substância química chamada ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele pode ser pode reagir com dois tipos de enzimas, pode sofrer ação, melhor dizendo, de dois tipos de enzimas, que é a lipooxigenase, que dá origem aos leucotrienos, e também a ciclooxigenase, as COX, que vão dar origem ao tromboxano, um importante elemento de coagulação do sangue, e as prostaglandinas, que são neurotransmissores que existem de duas ordens. As ordens fisiológicas, também chamadas de constitutiva, que são geradas a partir da ação da COX-1, e as prostaglandinas, consideradas patológicas, são aquelas que desempenham um papel que manifestam de forma desagradável em sinais e sintomas, e é liberado e formado pela ciclooxigenase 2, a COX-2, e são chamadas das indutivas. Então, dentro desse universo, considerando os efeitos não desejados das prostaglandinas indutivas oriundas da COX-2, como a questão da dor, da inflamação e também da febre, impedir a formação desses neurotransmissores se torna, então, essencial e extremamente importante. E para entender como inibir a síntese, então, das prostaglandinas indutivas, nós também precisamos entender como que funciona a enzima responsável. Então, na aula passada, eu comentei com vocês que a ciclooxigenase são macromoléculas que se dobram formando um túnel. Esse túnel é onde o ácido araquidônico, então, por um processo de quimiotaxia, adentra e sofre as fragmentações. E essas fragmentações vão dar origem a diversas substâncias, sendo que uma delas são as prostaglandinas. E a ação dos anti-inflamatórios clássicos se dá basicamente de que maneira? Se dá pela ligação, principalmente na porção serina 530, de moléculas que são análogos estruturais, são falsos ácidos araquidônicos, que adentram a este canal e, uma vez se ligando, podem e fazem o impedimento da entrada do verdadeiro ácido araquidônico, não promovendo desta forma a formação, então, de prostaglandinas e revertendo todo aquele processo indesejável que são mediados por estes compostos químicos. E existem dois tipos, então, de COX, como a gente comentou. Tem aquelas que vão produzir as prostaglandinas de caráter fisiológico e
temos a COX-2, né, que por sua vez faz os processos não desejáveis. A diferença básica entre elas se dá pela presença, né, de alguns aminoácidos, como por exemplo, na COX-2 nós temos a presença de valina em uma determinada região, enquanto que a COX-1 tem isoleucina. Também a COX-1, em uma região vizinha, nós temos isoleucina, e na COX-2 temos a valina. E na região, né, inicial, perto da entrada, né, do túnel que dá acesso, né, às modificações que acontecem desta enzima, na COX-1 nós temos a histidina e na COX-2 nós temos a arginina. E destacando a posição serina 530, que é igual nas duas, que corresponde à região de ligação do grupo farmacofórico, que são comuns nas duas enzimas. E as demais diferenças, né, são responsáveis pelos seletivos da COX-2, que é o que a gente vai estar estudando, né, na próxima aula. Hoje ainda a gente estuda os não seletivos. E também, né, vale destacar, né, a presença de regiões polares na COX-2, fenômeno esse que não está presente, né, na COX-1. Então nós temos essas diferenças estruturais que são bem importantes e que determinam, né, principalmente, né, as ações que são a elas atribuídas e também a questão de seletividade que pode existir. Porque há interesse, obviamente, né, de inibir somente a COX-2. Né? Porém, os fármacos que a gente vai estudar, eles inibem também a COX-1 e por essa razão nós temos, né, os diversos efeitos adversos que foram comentados, inclusive, na aula passada. Um deles, o mais comum, é a questão da inibição da prostaglandina constitutiva, que leva à produção do muco protetor, que protege, reveste o estômago contra a ação do ácido clorídrico. E por essa razão, quando você usa um anti-inflamatório que inibe também a COX-1, você passa a ter também, né, a manifestação desse efeito diverso, porque a prostaglandina que produz o muco, né, não estará sendo produzida. Pois bem, então essa é a parte estrutural, né, as isoformas da COX que existem. Aqui só para reforçar as funções constitutivas e patológicas, né? Então a COX-1 apresenta função de proteção gástrica e quando eu a inibo, eu perco a proteção gástrica e vou ter úlcera. Tenho a homeostasia renal, quando eu inibo a prostaglandina nos rins, eu fico propenso a ter problemas renais. E a função plaquetária, que acaba sendo um efeito secundário, que quando eu faço a inibição da mesma, eu posso até ter um efeito benéfico, né? Não desejado inicialmente, mas um efeito benéfico de impedir a formação, né, de coágulos e garantir, né, uma boa saúde cardiovascular. Já na COX-2, né, vamos ter os efeitos patológicos, então são efeitos que eu quero. Inibir prostaglandina para não ter inflamação, nem dor e nem febre. Pois bem, e aqui nós temos, né, a estrutura do ácido araquidônico com algumas fragmentações, né, e também, né, as fragmentações que correspondem a COX, com as posições, né, já mencionadas, merecendo um destaque especial a questão da serina 530. O que eu acho importante que vocês percebam é que não se trata de uma estrutura planar, como a gente acaba desenhando, né, em duas dimensões, quando representa quimicamente um composto, mas sim um composto que tem uma certa contorção espacial, que apresenta, né, então, esta configuração, né, contorcida espacialmente e que é de extrema importância para a prospecção de novos fármacos, porque quando eu faço o maior número de ligações possíveis com uma enzima, eu consigo inibi-la por mais tempo e aumenta a efetividade e também o tempo de meia-vida desta molécula que atua como medicamento inibidor de alguma enzima. Então, ter estruturas, né, que também se comportem com uma certa contorção, uma certa alteração planar, né, é importante para se ter, então, fármacos que sejam mais efetivos e que tenham maior tempo de meia-vida. Bom, estamos inicialmente, então, né, na aula passada, o paracetamol, com a sua questão, né, de ter o seu grupo farmacofórico, um nitrogênio,
que é um fator limitante na questão da inflamação. Vimos a questão do acetil salicílico e vamos ver agora, né, a questão do diclofenaco. O diclofenaco, que também apresenta, né, um nitrogênio como grupo farmacofórico, mas também tem atividade anti-inflamatória. Isso em função do quê? Isso em função da presença de cloros indutores eletrônicos que deslocam a densidade eletrônica e reduz a reatividade do nitrogênio a modo que ele interaja apenas com a ciclooxigenase, né? E não interagindo com os prótons presentes em um tecido inflamado, por exemplo. Então, a adição, né, desses dois grupos obedeceu à regra da questão da alteração do estado eletrônico para eu ter um grupo farmacofórico com uma reatividade apenas terapêutica e não uma reatividade exacerbada, como é com o paracetamol, na questão da ação anti-inflamatória. Além disso, a presença dos 2-cloros trouxe uma outra vantagem, que foi decisiva para o aumento no seu tempo de meia-vida. Que mudança foi essa? A mudança foi a seguinte, né? Quando eu tenho, né, pegando o exemplo aqui do acetil salicílico, eu tenho uma molécula com uma certa característica mais plana, né? Ou seja, ela não muda, né, a sua forma quando observada sobre um certo ângulo, no qual, né, reagindo com a porção serina 530, ela perde a sua porção salicílica, né, que é aqui representado, e essa porção salicílica ligada à serina 530 impede o adentramento do ácido araquidônico. Pode ver que tem uma setinha dele voltando aqui. Então esta e basicamente é uma ligação que acontece, né, com uma fragmentação da molécula, inclusive dentro do ácido araquidônico. Então, né, aqui são as explicações, né, que envolve, que a gente já comentou, né, e nós observamos então, né, que esse resíduo de serina 530, quando recebe a acetilação, ele cria, né, um obstáculo à entrada do ácido araquidônico e não há formação então de prostaglandina e o objetivo é alcançado. Porém, temos apenas, né, um tipo de ligação que acontece, que é desfeito, né, porque as enzimas têm essa capacidade de regeneração, e a molécula altamente hidrofílica, né, que se chegar no rim, vai ser eliminado facilmente. Então, seu tempo de meia-vida é muito curto, né? E era necessário ter, né, fármacos com tempo de meia-vida maior, porque o AS, por exemplo, né, ele era usado, né, 4 vezes ao dia, 6 e 6 horas. Para quem tem dor crônica, é um período prolongado e os intervalos entre doses ainda se tem a manifestação da dor. O ideal seria um tempo de meia-vida um pouco maior. Deixar a molécula única exclusivamente lipofílica seria complicado, porque teria-se a chance de ter formação de intermediários, como a gente viu com o paracetamol, que é uma molécula inclusive simples. Então não era a estratégia mais adequada. A principal estratégia foi a obtenção de maior número de ligações que a molécula terapêutica faria com a com a ciclooxigenase, né, com a COX em questão. Foi então que explorou-se então essa questão da planaridade, que é você ter a molécula sempre no mesmo plano, e a ideia, né, de se ter, né, a possibilidade de alcançar ligações que antes não eram contempladas, como essa região R aqui. Quando eu tenho um medicamento plano, como é, por exemplo, né, acetil salicílico, ele simplesmente faz ligações em um único plano com a COX-1 e a COX-2. E existem regiões lá da COX que não são contempladas e que poderiam ser feitas, né, essas ligações. Então eu tinha apenas as ligações principais acontecendo e o restante uma molécula que não tinha papel algum. E foi conhecendo melhor a estrutura da COX, incluindo lá suas serinas e tudo mais, é que se propôs então, né, a inclusão de grupos volumosos que tivessem como papel fundamental a questão de alcançar ligações antes não contempladas. Ou seja, criar uma molécula que tivesse um segundo plano, gerando uma repulsão e formando, em vez de uma coisa que era plana, uma coisa que tivesse, né, 2 planos diferentes, e que esse plano novo aqui em cima alcançasse regiões da enzima não alcançadas por uma molécula que seria plana. E foi assim, então, que estabeleceu, então, a molécula com
né, não coplanaridade, não sendo coplana, mas sim com planos distintos. E foi dessa forma, então, que se chegou, né, à possibilidade de ter as ligações desejadas, mais ligações extra, que permitia que o fármaco durasse mais tempo, né? Essa foi a intenção, porque para você desfazer mais ligações, você gasta mais tempo e o fármaco passou a ter um tempo de meia-vida maior e mais conforto de uso para a questão dos pacientes, né? Então, assim se teve. E como que se obteve isso, né? Obteve-se usando, né, cloros que geram repulsão com a parte do ácido carboxílico ou sal de ácido carboxílico do diclofenaco. Se a gente observar a molécula de diclofenaco, né, ele tem, né, a parte muito semelhante com os originais lá, só que ao invés de ser um ácido, né, como é o ácido acetilsalicílico, ele é um ácido carboxílico, que pode ser também representado na forma de sódio, né, então na forma de sal, que seria o diclofenaco sódico. Aqui, né, nesta porção ácido carboxílico, eu tenho os dois oxigênios, né, daquela fórmula que a gente viu desde a química orgânica, né, dupla O ligado a O. E o oxigênio tem uma densidade eletrônica, assim como o cloro também tem a sua densidade eletrônica. E isso leva ao quê? Leva à repulsão, que eu posso observar aqui, que acontece, né, nesse plano aqui. Então eu passo a ter uma molécula de dois planos. E esse segundo plano acontece o quê? Alcança aquela região R, fazendo uma ligação adicional que permite que a molécula iniba por mais tempo, né, a ciclooxigenase. Então, os átomos de cloro forçam o anel, anilina, para fora do plano ariocético, né, tendo então esta configuração e, né, um perfil muito superior ao original. Então, o cloro tem a função de modular o grupo farmacofórico e também gerar esta repulsão, fazendo que a molécula tenha dois planos, e à medida que eu tenho esse segundo plano, né, esse dobramento, né, essa forma contorcida de existir da molécula, eu alcanço ligações antes não alcançáveis, né? E então esta é uma principal característica, né, que a gente acaba abordando. Daí nós tivemos a evolução para outra classe de medicamentos, a classe dos ácidos aril, ou heterosarilpropiônicos, que também são derivados, né, do ácido carboxílico, que tem interação no grupo farmacofórico nesta porção. Vamos então conhecer um pouco mais dessa classe, então, né, como já mencionado, né, que se denomina ácidos aril e heteroarilpropiônicos, que tem como grupo farmacofórico principal, né, a função ácido carboxílico, né, presente aqui na maioria, né, desses compostos, e que apresenta algumas particularidades, como, por exemplo, né, a presença, que aqui a gente pode notar, né, de uma porção, né, metil, também comum, que é responsável, né, por ligações que acontecem juntamente com a enzima COX. E dentre esta classe, né, nós podemos destacar um que é bastante comum e conhecido, que é a classe que é o ibuprofeno, né, que é um medicamento que tem, né, uma boa aceitabilidade aí, que apresentando bons resultados terapêuticos, né, e uma quantidade de efeitos diversos bem pequena. Nessa estrutura nós podemos observar a presença, né, de um anel aromático, né, e também a presença, né, restante de uma cadeia aberta configurando a região hidrocarboneto deste composto e que traz uma vantagem significativa, né, com relação aos demais membros desta classe, que a gente pode observar, né, que existem presença de heteroátomos clássicos, né, e átomos diferenciados, que é o fato de ser, né, uma região de hidrocarboneto, ser uma região lipofílica e desta forma ter um bom alcance no sistema nervoso central, tendo, né, um bom perfil na questão da reversão da febre. Também se observa que são fármacos que não sofrem intensa metabolização hepática, nem formam, né, produtos tóxicos, né, como a gente viu com relação ao paracetamol, e por essa razão acaba sendo bem aceito também, né, por crianças, aquelas que estão, né, com o sistema hepático ainda em formação.
também apresenta, né, ação analgésica e também apresenta ação anti-inflamatória. Agora, né, com os demais, a gente observa uma mudança, né? Uma função orgânica, por exemplo, aqui éter, né, e aqui uma função cetona, que dão origem, né, ao fenoxiprofeno, que é, né, o éter, então, e a cetona, que é o cetoprofeno, que tem menor persuasão tecidual no sistema nervoso central, mas por ser hidrofílico, né, tem uma boa persuasão no tecido inflamado, que são tecidos edemaciados, né, que há uma concentração hídrica maior, e para isso eles precisam ter, né, essa capacidade de persuadir esses tecidos para inibir, né, a COX e a formação de prostaglandina nessas regiões. Então são, né, fármacos, por sua vez, que apresentam, né, uma boa ação anti-inflamatória e analgésica também. Aí nós observamos, né, aqui o naproxeno, do qual a gente observa, né, quando comparado, por exemplo, né, com o ibuprofeno, uma duplicação, né, no número, né, de anéis aromáticos, né, e presença, né, de grupos hipofílicos pequenos, né, juntamente, né, com outros átomos que conferem, né, essa característica um pouco mais lipofílica, né, não realizando ligações de hidrogênio, porque não tem flúor, sim, tem o cloro, que configuram, né, um fármaco que apresenta, né, uma persuasão tecidual relativa em relação a tecidos inflamatórios, mas uma boa interação com a COX, né? Então, perde-se na questão do alcance tecidual, mas ganha-se na questão de interações, por isso tendo também, né, uma boa ação anti-inflamatória. E algum efeito, né, antipirético não tão intenso quanto o do ibuprofeno. E aí nós temos os demais, né, o flubiprofeno, que no caso é o uso do flúor, né, para também ter essa ação, né, mais incisiva em tecidos edemaciados, né, para ter a questão de uma ação, né, em tecidos hidrofílicos, o cetrolac e o oxiprozin, né. Esses dois últimos não estão muito utilizados, né, mas também com um perfil, né, interessante com relação às suas ações. Então a gente observa aqui fármacos que atuam de forma antipirética, analgésica e anti-inflamatória. Temos aí, né, os fármacos que têm funções oxigenadas, né, que acabam tendo, né, possibilidade de ligações de hidrogênio com a água, por isso tem uma persuasão melhor em tecidos inflamados, né? O naproxeno, que tem uma característica mais lipo, mas também pela questão da estrutura acaba tendo uma interação maior com a COX. Lembrando também que esses fármacos têm o fenômeno, né, da não coplanaridade, né? Então, planos diferenciados que alcançam maiores regiões de ligação com a COX e desta forma acabam tendo um tempo de meia-vida maior. Daí então nós temos mais adiante, né, os derivados do ácido arilantranílico, os ácidos fenâmicos, do qual nós observamos, né, a questão de não haver uma coplanalidade, né, assim como acontece, né, com o diclofenaco, e por isso também tem essa questão de uma ação mais incisiva. E a diferença, né, básica do diclofenaco, né, passa a ser a presença de um grupo metil, e esse grupo metil direciona ele para ações específicas de prostaglandinas responsáveis, né, pela questão da ação da contração uterina. Por essa razão, o ácido mefenâmico, também conhecido como Ponstan, acaba tendo uma boa ação na reversão de dores causadas por cólicas, que corresponde à contração uterina. Então, a contração do útero, né, depende da ação de prostaglandinas e o ácido mefenâmico apresenta essa característica, né, de conseguir chegar nesse local e impedir especificamente, né, estas enzimas, né. Então, temos aí, né, as ações, né, e comparações que é feito inclusive com os outros, mas essa particularidade do ácido mefenâmico. E temos a classe dos CANs, os oxicans, né, que tem como característica principal, né, a presença do grupo farmacofórico amida, né, como a gente pode observar aqui, e a presença, né, de diversos grupos esses que desempenham funções importantes de interação com sítios da enzima e que aumenta, né, a sua capacidade de interação, né?
destacando-se a presença do enxofre que faz ligação, né, faz pontes de cisteína, com as ligações de sulfeto com cisteína, né, que é o aminoácido também presente lá na estrutura da COX. São fármacos que apresentam um tempo de meia-vida também bem considerável, né, sendo indicado, inclusive, né, para dores crônicas, né, como no caso de osteoartrite, porque chegam a ser usados de 2 vezes até 1 vez ao dia, melhorando consideravelmente, né, o tratamento para situações, né, do qual você tem a necessidade de ter um uso contínuo e com menores tomadas ao longo do dia. Então, né, inibem a COX, né, assumem conformações parecidas com o percussor, né, de peróxido, e assim, então, exercem a sua atividade. Então, gente, esse é o conteúdo referente aos anti-inflamatórios de segunda geração. Então, algumas questões importantes, né, a não coplanaridade, os 2 planos, que aumenta o número de ligações com certas regiões da COX, aumentando a sua duração de efeito, porque fazendo mais ligações, para desfazer ligações, demora mais tempo. A questão de existir, né, fármacos, então, derivados a partir disso, como na classe lá dos fármacos, né, derivados do ibuprofeno, lembrando que, né, um que é mais hipofílico tem melhor acesso ao nervoso central, facilitação antipirética, aqueles que têm, né, modulação do grupo farmacofórico e presença de por exemplo, funções oxigenadas, acabam tendo um direcionamento melhor para tecidos edemaciados, tecidos inflamados, né, onde a concentração de água acaba sendo maior. E as demais classes, né, que têm essas modificações existentes, cujo objetivo é ter maior número de ligantes possíveis e assim, então, né, ter os efeitos desejados. Encerramos assim, então, essa primeira parte agora. Depois, na aula que vem, a gente retoma com a questão da COX novamente. Da COX e dos anti-inflamatórios não esteroidais também, ok? Confira os exercícios a serem feitos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Forte abraço